Hoje é domingo. Hoje é domingo. Vocês estão aqui. Vocês não estão aqui por mim. Né? Vocês estão aqui por algo maior, né? Porque o que faz alguém acordar num domingo tão cedo? Eu tô vendo que tem cidades aqui onde, enquanto aqui em São Paulo é 5:06, aí é 4:06, né? Então, assim, como pode, né? Tem uma coisa maior, né? Tem uma coisa maior. E hoje é o nosso último dia do desafio, né? Então hoje eu vou basicamente falar sobre duas coisas. Eu vou falar sobre os bajuladores, que eu prometi para vocês. Depois vou entrar no que para mim é um grande desfecho, tá? Mas deixa eu contar um pouco só sobre como que eu preparei essa live de hoje, né? Ontem foi um dia muito especial para mim. Ontem foi o dia onde eu fiquei em casa. Isso é muito raro acontecer. Isso é muito raro acontecer. Se vocês pudessem bater o olho na minha agenda, vocês iam ver como é a minha agenda. A minha agenda é maluca. Minha agenda é maluca. Começa aqui o desafio 5 da manhã, então eu acordo 4 e pouco, termina aqui, café. E depois eu começo uma rotina imparável de reuniões, né? Imparável de reuniões e tudo que pode imaginar, e que você pode imaginar, tá? Então ontem eu fiquei em casa e foi muito especial porque, putz, quem acompanhou meus stories viu, eu entrei na piscina, eu tomei um banho de banheira e várias coisas aconteceram, tá? Várias coisas aconteceram, foi muito importante. E eu comecei a preparar, né? Porque eu queria que hoje fosse uma coisa diferente. Então, hoje eu queria falar sobre a crucificação de Jesus, né? Olha só. Crucificação de Jesus. E assim, é muito emocionante isso, né? É muito emocionante isso. É muito, muito emocionante. Muito emocionante. Os relatos são incríveis, assim. Não tem como você ler e você não ficar mexido. Não tem como você ler e não ficar mexido. É tipo aquele vídeo que você vê algo chocante e você faz, sabe, essa é uma cara assim, caraca. É tipo isso, né? E então, quando você fica muito emocionado, é difícil você pegar e tirar alguns insights diferentes sobre isso, né? Mas eu tirei 6 insights. Tirei 6 coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Então vamos lá, né? Antes de entrar aqui, vamos falar sobre os bajuladores um pouco, tá? Os bajuladores, né? O que seria a definição do bajulador, né? Para começar, bajulador é um baba-ovo. Bajulador é um baba-ovo, né? Um baba-ovo, né? É uma pessoa que ela pode fazer isso por alguns motivos. Um dos motivos, ela pode te admirar muito, né? A pessoa pode te admirar muito, né? Outro motivo é a pessoa pode te odiar muito. Ela pode querer estar exatamente onde você está e querer tomar o seu lugar, né? A pessoa pode querer exatamente estar onde você está, né? A pessoa não está feliz com você estando onde você está. A pessoa gostaria de estar onde você está. E aí é muito facilmente confundida a inveja com a admiração, né? Porque a inveja, eu quero ter o que você tem, eu quero ser o que você é. A admiração, eu aprecio e eu admiro o que você tem e o que você é, né? É muito delicado, é difícil você identificar isso genuinamente, tá? Mas o bajulador, ele é pior do que o invejoso quando a motivação dele é parecida com a do invejoso. Por quê? Porque o invejoso, ele muitas vezes, ele é nocivo de cara. Ele é nocivo de cara.
Então você imediatamente você já sabe que isso daqui é uma ameaça à sua vida. Você sabe que isso daqui é uma ameaça à sua vida, porque o invejoso, ele olha para você com uma cara assim, ó. Ele faz uma cara assim, ó. Ele já sabe. Ele já sabe. Ele já sabe que tem nojo, inveja, não gosta do que você tem. E você já sabe que ele é invejoso. Né? É nítido na cara do invejoso o que ele faz. Né? Você vê alguém tendo sucesso, aí você vê o invejoso batendo a palma assim, ó. Como um protocolo. Né? E na nossa vida aparecem invejosos o tempo todo. Né? Se não aparecem invejosos, é porque você está só começando. Tá? Porque com o tempo e mais resultado, os invejosos vão sendo cada vez mais numerosos. Agora, o bajulador, ele é do tipo mais perigoso. O bajulador é do tipo mais perigoso. Porque o bajulador, ele cria esperança em você. O bajulador, ele mexe com um buraco que tem dentro de você. O bajulador mexe com a falta que existe dentro de você. E então o bajulador, ele mexe com o seu ego. E um dos nossos maiores problemas, um dos maiores desafios que a gente tem é exatamente lidar com o nosso próprio ego. Porque no final das contas não é a gente contra os outros, é a gente contra a gente. Então você imagina, todo mundo aqui tem trauma de infância. Todo mundo aqui tem resquícios de memórias ruins. Todo mundo aqui dificilmente estará feliz com o que tem e com o que é. Porque a gente sempre quer ter algo muito diferente do que a gente tem. Né? Lembra, eu tinha dívida, eu só queria pagar minhas dívidas. Paguei minhas dívidas, só queria ter um dinheirinho. Quando eu passei a ter um dinheirinho, eu só queria ficar rico. Então você nunca está feliz, né? Com o que você tem. Então você sempre vive com um buraco dentro de você. Você sempre vive com um buraco dentro de você. E o bajulador, ele vai te enganar de tal forma. Ele vai te enganar de tal forma que ele vai te manipular. Então o bajulador, ele vai te fazer se sentir bem. Ele vai te fazer se sentir bem. Né? Lembra quando eu contei a história de Jesus lutando com o diabo no deserto? O que acontece lá? O diabo leva Jesus para o topo de um monte mais alto, para tentar derrubar Jesus, para ele falar, agora pula. Né? Você não é o cara, se você for o cara, está escrito aqui, está escrito que os anjos enviados por Deus vão te segurar, então pula, pode pular. Né? Então, antes de você cair, geralmente, eles se levam lá para cima para que a queda seja maior. Né? E o que o bajulador faz? Ele faz exatamente isso. Porque o bajulador, ele é a pessoa que vai te levantar no topo do monte e na primeira oportunidade ele vai te jogar. Na primeira oportunidade. Tá? Só que ele massageia tanto o seu ego que ele te engana e você tem que tomar cuidado. E o que você tem que entender é que isso daqui tem muito mais a ver com uma falta que tem dentro de você do que com um bajulador ser um ótimo manipulador. Tá? Por isso, eu separei uma frase para vocês aqui. Olha só. Tem um momento, tá? Onde Jesus, ele está apanhando. Jesus está apanhando. Olha que interessante. Jesus está apanhando, né? Está tomando, poxa, um monte de porrada, E aí Jesus diz assim, ó, se eu disse alguma mentira, prove que menti. Respondeu Jesus. Mas se eu falei a verdade, por que é que você está me batendo? Por que é que você está me batendo? Ele diz bem assim, ó, é João 18, 23. Né? Ele diz assim, ó, se eu disse alguma mentira, prove que menti. Mas se eu falei a verdade, por que é que você está me batendo? E a gente tem que entender que existe uma diferença muito grande entre realmente bajulador e discípulo. Né? É completamente diferente. A motivação é diferente. A motivação é muito importante. Tá? Mas o que significa esse versículo aqui? O
que significa esse versículo de Jesus? Ó? Se eu disse uma mentira, prova que eu menti. Agora, se eu disse a verdade, por que vocês estão batendo? Sabe qual que é o grande ensinamento aqui? O grande ensinamento aqui é que as pessoas elas preferem ter o ego massageado e ouvir bajuladores do que ouvir a verdade. Então, na nossa vida, o que você prefere ouvir? Você prefere ouvir a verdade ou você prefere ouvir os bajuladores? Porque tem vezes que faz parte do nosso processo e é inevitável você lidar com bajuladores, você vai passar por isso. Mas, de uma forma geral, quando você faz escolhas conscientes, você prefere ouvir aquela pessoa que fala a verdade ou a pessoa que te bajula? Aquela pessoa que te critica para você melhorar ou aquela pessoa que só te elogia? Aquela pessoa que você mostra como você está vestido e você quer um elogio ou você quer um elogio sincero? Ou seja, você quer ouvir uma mentira ou você quer ouvir uma verdade? Então você tem sempre a opção de escolher se você quer ouvir uma mentira ou se você quer ouvir uma verdade. O problema é quando você tem um vazio tão grande dentro de você que você passa a ignorar a verdade e só quer ouvir a mentira. E aí você começa a viver no mundo da lua. E você começa a viver no mundo da lua, e sabe o que acontece quando você vive no mundo da lua? Superficialidade. Superficialidade. Porque você começa a ver uma pessoa fútil. Muito fútil. E você só quer as pessoas ao seu redor que falem que ai, que bonitinho, ai, que roupa legal, ai, que bacana, ai, amiga, ai, amigo, ai, não sei o que lá, não sei o que lá. Meu amigo, você começa a criar uma vida cada vez mais fútil, 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 fútil. E aí você perde a verdade, você perde a crítica construtiva e você começa a ter bajulador ao seu redor. E aí você entra num ciclo vicioso, onde assim que você derrapar, você vai tomar uma porrada. Então, quando Jesus está apanhando aqui, ele fala, uai, mas eu tô falando a verdade, você está me batendo por quê? Ele está falando mentira para você. É porque o pessoal preferia ouvir a mentira. Tá? Então, toma muito cuidado. Ah, Erika Maria, ó, o bajulador nos deixa sair de casa com alface no dente. E aí na minha vida, eu já tive muitos bajuladores. Né? Sabe quando eu tinha mais bajuladores? Quando eu estava mais fraco emocionalmente. Quando eu estava menos preparado, quando eu estava menos consciente de quem eu sou. Quando eu estava mais frágil. Né? Então os bajuladores vão aparecendo aos montes. Imagina eu, como uma pessoa com fama, né? Eu vejo muitas pessoas, olha que interessante, eu vejo muitas pessoas, muitas não, mas eu lembro de alguns casos onde já tive pessoas que me viram em aeroporto, em evento, e falam, ah, meu Deus, é o Thiago, vamos tirar uma foto. Ele vem, tira uma foto assim, quase tremendo. Mas eu já vi nas redes sociais, metendo pau em mim, falando um monte de coisa, Esses daqui são os bajuladores. Né? Então eles querem ter o que você tem, eles querem estar no seu lugar, te dão porrada por trás, na primeira oportunidade querem falar mal de você, né? E massageiam o seu ego e te enganam quando estão na sua frente. Tá? Então, sobre bajulador, gente, toma cuidado. Tá? Toma cuidado. E o segredo de você combater bajuladores são alguns. Mas o principal segredo para você combater um bajulador é você não deixar muitos vazios dentro de você. É você preencher esses vazios. Tá? Uma das formas de preencher esse vazio é com Deus. Né? Porque tem um vazio que não importa o quanto você evolua, é muito difícil você preencher. Tá? Então, eu vou contar hoje na história de Jesus e vocês vão ver que Jesus, no final do final, chega uma hora que ele fala assim, Pai, Deus, tô com medo, tô aguentando não, o negócio aqui tá pegando, se der, me tira dessa, entendeu? Então, tem uma parte da nossa vida onde é muito difícil qualquer outra coisa nos preencher. Então, você não acredita em Deus, você não sei o que lá, tá bom, o avião tá caindo, você fala, pelo amor de Deus, se existe, me salva dessa daqui, não é? Você tem uma doença incurável, seu filho tem uma doença incurável,
Você fala assim, Deus, pelo amor de Deus, eu não sei se existe não, mas cara, salva essa criança, né? Salva essa criança, né? Então tem uma espécie de vazio dentro da gente que a gente não consegue preencher com outra coisa. É muito difícil, tá? Porque você tenta de tudo, mas tem uma hora que você fala, eu não posso mais fazer nada. Eu não posso fazer nada. E quando você não pode mais fazer nada, chega uma hora que você joga pra cima e fala, cara, agora é Deus, existe a Deus, né? Isso que te preenche. Quando você está sozinho, com medo, né? Toma cuidado. Bom, gente, vamos entrar aqui então na história que eu quero passar para vocês, tá? Na história. Gente, vocês estão perguntando o que isso aqui é que assim, ó. Só antes de eu entrar na história, eu tenho que comer de 3 em 3 horas, certo? E eu tô comendo muita proteína, né? E para não comer um frango ou alguma coisa assim de manhã, isso aqui é um shake. Nesse caso, isso aqui é um de baunilha com canela, né? E aí é um shake com gosto de shake, incrível, mas na verdade ele é batido com ovo, só que ele fica batendo mais de 5 minutos, então não parece ovo, é igualzinho um milkshake, tá? Só que como quando você acorda, eu preciso comer alguma proteína para eu começar a minha queima, então eu já acordo, pego isso daqui já e venho aqui com vocês. É isso aqui que eu tenho tomado todos esses dias, tá? Então vamos lá. Eu vou contar a história resumidamente, tá? E aí depois eu entro com mais profundidade em alguns momentos. Então eu quero que vocês abram a mente para ouvir o que eu vou falar e como eu vou falar, tá? Essa história é muito forte, né? Assim, e só uma coisa sobre os bajuladores, né? Que eu lembrei agora. Sabe talvez quem foi um dos maiores exemplos sobre ser bajulador? Judas. Né? Porque Judas ele estava ao redor, ele era um discípulo, Jesus sabia que Judas ia trair ele, né? Mas ainda assim ele sabia que isso fazia parte, né, do projeto dele. E Judas ele agia como um discípulo, dizia que faria tudo, né, conforme o que Jesus ensinava. Teve um momento onde Jesus ele diz assim, um de vocês vai me trair. E o próprio Judas chegou para ele, né, e falou, não, nunca, não é possível, quem é essa pessoa, e etc e tal. Isso é um comportamento claro de um bajulador. Claro, tá? Foi lá, beijou o mestre e tudo mais, né? É um beijo de traição, né? E o Judas ele fez isso, ele idolatrou, bajulou, elogiava, defendia, mas se corrompeu, mentiu, né? E ele foi fraco, ele achou que ele podia ser maior que Jesus, né? E a traição veio aqui na história de uma pessoa onde a gente menos espera, né? E é por isso que isso é tão frustrante, é tão chocante, isso dói tanto, né? Mas então, vamos lá. Tava ali Jesus, né? E Jesus estava preso. Olha só, Jesus estava preso. Jesus estava preso. Aí você olha e fala, Jesus tá... Por que o cara foi preso, meu? Por que o cara foi preso? E aí você começa a entender que, na verdade, Jesus não foi preso por ter feito algo errado, né? Porque Jesus foi perfeito, teve uma vida perfeita, né? Foi um exemplo perfeito, né? Foi perfeito. Mas o que aconteceu? Ele colocou em risco o poder e o ego de outras pessoas, né? Outras pessoas se sentiram ameaçadas. Outras pessoas que detinham o poder se sentiram ameaçadas por Jesus começar a deter o poder. Então, quando você tem um grande líder, o que acontece? Quando você, na verdade, não é um grande líder, você é um grande chefe, né? Você tem medo do desafio de autoridade e você quer manter um poder em você. E aí quando vem alguém, e esse alguém
é dito como Jesus Cristo, como o Messias, como aquele que faz milagres, você começa a enfraquecer o poder aqui. E você começa a ter uma transferência de poder. Então o que acontece? Começa a ter um embate de ego. Porque ninguém gosta de abrir mão do seu próprio ego. Não é? É muito difícil. E aí Jesus foi preso. Não porque ele tinha feito algo errado, mas porque ele incomodou um governante. Tá? E o que aconteceu? Quando ele estava preso, né? Imagina que ele foi muito testado. Porque todo mundo chegava e falava: você não é o cara? Você não é Jesus? Você não é isso? Não é o Messias? Não é o Cristo e tudo mais? Te tira então da prisão aí, te tira desse lugar aí, te tira desse negócio aí. Né? E então veja que o que culminou na morte de Jesus foi o ego de alguém. Olha esse primeiro aprendizado. O que culminou na morte de Jesus foi o ego de alguém. Significa que Jesus errou? Não significa. Porque o que ele fez foi perfeito. Ele foi um exemplo perfeito. Agora, o que a gente pode aprender para a nossa vida? Que você deve viver conforme a sua identidade, conforme quem você é, mas tome muito cuidado com o quanto você machuca e mexe com o ego dos outros. Porque isso é perigoso. Isso é muito perigoso. O ego mata. Esse é o primeiro aprendizado. O ego, ele mata. Certo? Mata. Então, quando você está com alguém e você percebe que você começa a mexer com o ego dela, seja aquele a tomar as rédeas. Imediatamente adote uma postura mais humilde. Porque o ego mata. Vocês pegaram essa? O ego mata. E aí, Jesus estava preso. E quando você está preso, você geralmente está preso com outros presos. E ali, Jesus está preso com uma pessoa que era um dos presos mais criminosos e mais temidos e mais famosos da região. Tá? Quem é esse cara? Ele era Barrabás. Barrabás. Aliás, nunca esqueço quando eu via o Casa Worship fazendo um louvor espontâneo sobre isso. Barrabás, cara. Então você tinha lá Jesus, que só tinha feito bem, e você tinha Barrabás, que só tinha feito mal. Você tinha dois exemplos aqui. De uma coisa, exemplo de outra. Tá? Barrabás, ele era um assassino. Extremamente famoso, porque todo mundo sabia quem ele era. E aqui você tinha uma pessoa extremamente famosa, feito grandes coisas positivas, e os dois um do lado do outro. E existia uma grande tradição, onde na cidade, nesse evento, né, o governante, ele chegava e falava assim: quem desses vocês querem que eu solte? Quem desses vocês querem que eu solte? Porque existia uma tradição onde geralmente eles soltavam, né, alguém durante esse evento. E adivinha o que a multidão começou a gritar? O governante estava, na cabeça dele era claro, pô, vou soltar Jesus, né? Ele não conseguiu identificar o que Jesus tinha feito. Ele conversou com Jesus. Ele falou: Jesus, o que você fez? Jesus, cara, mas e aí? Você é o Cristo mesmo? Cara, mas e aí? Aí ele virou e falou: eu não vi nenhum pecado que esse cara fez. Acho que vamos soltar ele, né? Aí ele falou: multidão, quem a gente solta? Aí o que aconteceu? A multidão começou a gritar: solta Barrabás. Solta Barrabás? Como assim solta Barrabás, cara? Mas Barrabás é o assassino. Então não solta Barrabás. Ele falou: mas como assim solta Barrabás? Aí o governante falou: mas se eu soltar Barrabás, o que eu faço com Cristo então? E aí todo mundo começou: crucifica. Ou seja, nem Pilatos entendeu direito a multidão. Ele falou: cara, como assim? A galera tá querendo que crucifique Jesus? Mas esse cara não fez nada errado. E aí, o que aconteceu foi que ele falou: tá bom. Mas ele lavou a mão
e disse que esse sangue não estaria nas mãos dele, estaria nas mãos da multidão, nas mãos do outro. O que ele fez aqui? Ele tirou dele da reta. Ele tirou dele da reta, né? Ele tirou dele da reta. Então o que você começa a ver? Que no momento de injustiça e no embate de ego, as pessoas boas ou que acreditam em você, elas começam a se sentir oprimidas. E a maioria delas começa a sumir e deixar você sozinho. Entendeu? Então, olha o que acontece quando você começa a ser acusado por uma multidão. As pessoas boas ou as pessoas que acreditam em você e concordam com você, elas começam a sumir. Então começa a abrir espaço só para essa opressão negativa. Só para essa opressão negativa. Tá? Então o que aconteceu? O povo se cegou. A multidão se cegou. E geralmente isso acontece com a multidão. Um dia eu fui num jogo de futebol, há muito tempo atrás, estava com 2 amigos, e aí a gente foi assistir um jogo, né? Era São Paulo contra River Plate, talvez, alguma coisa assim. Eu nem sou São Paulino, mas eu fui torcer, time brasileiro e tal, a gente foi lá se divertir, e aí de repente, no meio do jogo, a gente lá torcendo, gritando, de repente veio, né? E a torcida começou a vir para cima de outra torcida, para cima da gente. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu vi o pessoal começou a quebrar os bancos. Aí veio a polícia para tentar separar isso daqui. O pessoal quebrou os bancos, pegou o banco, começou a dar na cabeça de todo mundo, na cabeça dos policiais, começou a bater todo mundo. Cara, saiu correndo. Terminou o jogo, a gente saindo, indo para casa a pé, veio um monte de gente, roubou a gente, deram bicudas na gente, etc. O que isso daqui... Não, roubar, assim, foi uma experiência traumatizante com o estádio, né? O que isso daqui traz? Isso daqui traz o seguinte, a multidão faz coisas horríveis, porque a multidão, ela causa cegueira. A multidão causa cegueira. A multidão, ela perde a sua consciência e vive uma consciência coletiva maluca, né? Isso daqui foi o que aconteceu ali. Todo mundo começou a gritar, solta Barrabás e crucifica Jesus. Falou, caraca, como assim crucificar Jesus? Ele falou, tá bom, então vai crucificar Jesus. E aqui começa, né? Então, o que é o aprendizado disso? O aprendizado é que Pilatos, ele sucumbiu à pressão popular e ele perdeu seu poder de julgamento. Então, quando você sucumbe à pressão popular, você perde seu poder de julgamento. Isso é muito importante, tá? Toma cuidado, porque sucumbir à pressão popular geralmente tem a ver com a morte de alguém. Geralmente tem a ver com machucar alguém. Geralmente tem a ver com consequências que você não entende, que você não tem capacidade de entender, tá? Você não tem capacidade de entender. Por isso que é tão perigoso multidão, né? Quando eu faço lives, eu geralmente busco o maior número possível de pessoas na live. Mas ao mesmo tempo, é muito mais difícil gerar uma multidão numa live. Quando eu faço lives à noite e a gente faz mais de 100 mil pessoas ao vivo, etc., é muito perigoso. Uma coisa errada transforma imediatamente uma multidão aqui em uma multidão fervorosa, querendo sua cabeça. É muito delicado, tá? Só que veja que, da mesma forma que a multidão, né, quando você sucumbe à pressão popular, você perde seu poder de julgamento, quando você sucumbe também às glórias, você perde seu poder de julgamento. Entende? Então, você tem que tomar cuidado, porque se você não souber exatamente quem você é, você vai começar a tomar decisões equivocadas. Porque você vai perder seu poder de julgar. Você não vai mais conseguir, tá? E aí, né, o que acontece, que aí eles estão indo para um lugar chamado Caveira, para crucificar Jesus, né?
Estão indo para um lugar chamado Caveira. E aqui começa a humilhação. Aí começa a humilhação, né? Começa não, né? Continua a humilhação. Então, tem um cara chamado Simão, que ele pega, ele vai carregando a cruz, aí vai lá Jesus, etc. E aí no meio disso, Jesus começa a apanhar. Ele começa a apanhar. Começa a apanhar. No caminho, chega todo estrupiado lá no lugar chamado Caveira. E aí, quando ele chega lá, quando ele está no caminho, tem uma passagem que é muito icônica, né? Tem uma passagem que é muito icônica, porque o que acontece é que Jesus está andando do lado da cruz, né? E aí tem várias mulheres seguindo ele. Tem várias pessoas seguindo ele. E aí, o que acontece, cara, é Calvário. E o que acontece é que no caminho, as mulheres começam a chorar. E sabe o que Jesus diz para elas? Enquanto ele está indo em direção à cruz, Jesus diz assim, ó: filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Não chorem por mim. Chorem por vocês mesmas. Então olha o que ele fala. Ele fala assim: chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Porque vai chegar a hora em que vocês vão dizer: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Então, qual que é o aprendizado aqui? Ó? Jesus está caminhando, mas Jesus ele sabe, né? Jesus ele sabe o que vai acontecer, ele sabe que faz parte do projeto dele, ele sabe disso. E aí ele vira para as moças que estão chorando por causa dele, e sabe o que ele diz? Ele diz: gente, não chora por mim não, chora por vocês. Sabe por quê? Porque se o homem está disposto a crucificar uma árvore verde, imagina o que ele não estaria disposto a fazer com uma árvore podre. Imagina, tá? Imagina. Então na nossa vida, imagina, se tantas coisas assim acontecem com pessoas tão boas, né? O pessoal apertou o versículo, né? É Lucas 23, 28 e 31, tá? Então, o que aconteceria com pessoas que não são assim? E quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa a ter medo. A gente começa a ter medo, né? Porque veja só, você aqui, você está vivendo uma vida na Terra, ok? Você está vivendo uma vida na Terra. Aí você começa a ler a história de Jesus, e ontem, putz, eu no banheiro emocionado com tudo que eu estava me aprofundando. E aí você entende que, cara, se fizeram isso com Jesus, meu Deus, se fizeram isso com Jesus, o que vão fazer com meu filho? O que vão fazer com a minha filha? Meu Deus, será que vale a pena eu colocar um filho, uma filha no mundo? Né? Então você começa a refletir sobre isso. E é claro que vale, mas é sobre esse tipo de reflexão. Tá? E aí o que começou a acontecer? Tá? Caminharam, chegaram lá, tinham 3 cruzes. Tinha uma cruz no meio, uma cruz aqui, e botaram Jesus na cruz do meio. Gente, essa cruz, ela não era do tamanho correto para Jesus, né? Então, eu me aprofundei em algumas leituras ontem, né? Eu não encontrei isso daqui na Bíblia, mas um amigo me contou que essa cruz ela não era do tamanho certo para Jesus, né? E preciso até confirmar depois teologicamente essa informação, tá? Mas me disse que não era o tamanho certo para ele. Então, na hora de pregar ele na cruz, olha só, na hora de pregar ele na cruz, tiveram que quebrar Jesus. Quebraram o braço de Jesus, esticaram ele na cruz, pregaram ele, trocaram as roupas dele, humilharam ele, começaram a trocar, a tirar na sorte quem ia ficar com qual roupa. Eu. Começou como se não fosse um nada, como se fosse um nada. E aí, pregaram ele. E aí, sabe o que eles chegavam? Né?
na cruz e falavam? Chegavam e falavam assim: uai, você não é o cara? Sai daí então. Olha isso. Você não é o cara? Sai daí. Sai daí. Então, olha o que aparecia, ó. Olha essa passagem. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Então, olha só. O povo ficou observando. Ou seja, o povo não fez nada. Beleza? Geralmente, existe uma multidão. A multidão, ela só quer assistir. Deslocaram o braço, então, beleza, não quebrar. Deslocaram o braço dele, ok? E aí, o povo só ficou assistindo isso. Só ficou olhando. E as autoridades ficaram ridicularizando ele. Olha o que as autoridades diziam. As autoridades diziam: salvou os outros, né? Salvou os outros. Beleza? Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Né? Salve-se a si mesmo, se você é o Cristo de Deus, o escolhido. Então, isso daqui, né, desculpa, realmente não é quebrar, tá? Não é quebrar. Eu até confirmei isso daqui, que essa informação não era confirmada teologicamente, não aprofundei nisso, mas foram deslocados, ok? Isso daqui é em Lucas 23, 43. Desculpa, isso daqui é em Lucas 23, 35, tá? Então, o pessoal começou a fazer as mesmas coisas que o diabo estava fazendo com Jesus no deserto. O que eram essas coisas? É assim, ó, se você é filho de Deus mesmo, por que você não pega e transforma essa pedra em pão? Né? E aí ele vem, lembra Simão, quando pensou em relação a Jesus e disse assim: ué, se esse cara é o profeta mesmo, ele saberia quem é essa mulher. E aí vem aqui as autoridades e falam assim: ué, você não salvou os outros? Salve-se a si mesmo, se você é o Cristo escolhido. Então você começa nessa. Pá, 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 pá. Você começa a ter tanta gente querendo esse tipo de prova, e a maior prova de todas foi ele não ter sucumbido a isso. Foi ele não ter sucumbido a isso. Tá? Então aqui o que você vê? Que até o final da sua vida, a sua identidade vai ser testada. Tá? Até o final da sua vida, a sua identidade vai ser testada. Nunca você vai poder dizer assim: agora eu sei o que eu sou e acabou. Não, a sua identidade vai ser testada. Sempre. E no final da vida dele, isso foi testado. E foi testado quando? De novo, no momento de vulnerabilidade. Porque o diabo estava lá. Não estava? No momento desse, o diabo estava lá. Né? Então você olha para isso e você começa a ver: caramba, eles estavam testando ele. Só que imagina, Jesus estava com uma coroa de espinho, sangrando, né? Imagina, sofrendo, pregado, o pessoal estava humilhando ele, falando um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Cara, imagina, nesse momento de dor, o pessoal pega e fala assim: ó, você não é o cara? Se você é o cara mesmo, então desce daqui, desce pra cá, vem pro meu lado, porque eu tô bem. Imagina, eu tô bem aqui, ó, tô tranquilo, e você não. Uai, você não é o cara? Pula daí, sai daí, foge dessa. E o maior exemplo de todos era ele não ter feito nada nesse momento. Igual ele não fez. Jesus tinha poderes sobrenaturais, né, e etc. Mas veja que ele não usava esses poderes sem a permissão de Deus. Porque isso aqui era o maior exemplo pra gente. Era o maior exemplo pra gente. Né? Imagina. E aí, o que aconteceu antes de morrer? Antes de morrer ali na carne, né? O que aconteceu foi que Jesus salvou mais um. Mesmo na beira da morte. Mesmo na beira da morte, Jesus salvou mais um. Porque tem uma pessoa, né, um pecador do lado de Jesus, né, na cruz do lado. E quando começam a blasfemar contra Jesus, começam a falar um monte de coisa, ele fala assim: cara, você tem certeza que está falando isso aqui para Jesus? E etc, etc. Então ele tinha, basicamente, aceitado e compreendido que Jesus era o salvador dele ali.
E Jesus respondeu para esse cara do lado. Ele disse assim, ó. Jesus lhe respondeu, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. E ele estava falando isso para o pecador que estava do lado dele. E não para as pessoas que estavam bem e no chão. Então olha como isso aqui mostra que a gente tem uma sociedade invertida. Entende? Onde o sinal de só posse material, o sinal de poder, é totalmente diferente do que representa uma salvação ou ser uma pessoa boa. É completamente diferente. Então foi lá e Jesus salvou mais um, né? E qual que é o grande aprendizado para mim dessa passagem, gente? Esse aprendizado é pra gente, tá? Esse aprendizado é pra gente. Sabe qual é o maior aprendizado? É que no final da vida, uma pessoa crucificada do lado de Jesus, pecador, ia morrer, segundos ou minutos antes de morrer, ele consegue a salvação da vida dele, conversando com Jesus. Olha o aprendizado. E sabe qual que é o insight para a nossa vida aqui, gente? O insight é assim, ó. Não somos perfeitos, pelo contrário, a gente é cheio de defeito. A gente erra muito. A gente erra muito. A gente tem muitos problemas. Mas nunca é tarde. Entendeu? Nunca é tarde. Se existe um arrependimento sincero, nunca é tarde. Então, esse cara, o pecador, ele inaugurou o paraíso com Jesus. Olha aqui, olha isso. Então você tira dessa história que nunca é tarde para você também. Nunca é tarde para você. Nunca é tarde para você. Na Bíblia, eu lembro de uma passagem, eu não sei onde está agora, e diz que o único pecado que é, um pecado sem volta, é blasfemar contra o Espírito Santo. Tirando isso, não importa o seu momento de vida, nunca é tarde. E nunca é tarde para muitas outras coisas. É que vai ficando cada vez mais difícil, né? Vai ficando cada vez mais difícil, mas nunca é tarde. Nunca é tarde. Então, para você, meu amigo, minha amiga, eu não sei como está a sua vida hoje, não sei o que você já fez, não sei onde você já errou, não sei qual é o seu pecado, né? Porque Jesus veio para cá, né? Ele veio para perdoar os nossos pecados, entende? Ele veio para isso, né? Então nunca é tarde para você também, para nada, gente, nunca é tarde. Vai ficando mais difícil no mundo material, a matemática vai jogando contra, mas nunca é tarde para isso, porque vai além do material, tá? Nunca é tarde. Então no final da vida isso aconteceu, isso me mostra que, então peraí, nunca é tarde, nunca é tarde. Se existir um arrependimento sincero, né? E biblicamente você entender que Jesus é esse interlocutor, tá? E gente, olha essa passagem aqui, ó. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Então ele estava com os discípulos dele, imagina, com os mais fervorosos, aqueles que sabiam, acreditavam, pensavam mais parecido com ele. Ele falou: gente, ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Tá? Então, Jesus ele vem aqui, antes de ele entender que era o momento de ele caminhar em direção à cruz, e ele diz assim: ainda esta noite, todos vocês vão me abandonar. Caraca, velho. Todos vocês vão me abandonar. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Cara, você acha que você sofreu muito aqui, né? Eu acho que eu sofri muito. Você sofreu uma traição? Beleza. Jesus também sofreu uma traição. Machucaram seu ego? Jesus também sofreu ego, né?
Você foi humilhado? Jesus foi humilhado. Você foi traído por amigos também? Jesus foi traído por amigos. Né? Você foi crucificado injustamente? Jesus foi crucificado injustamente. O que você acha que aconteceu na sua vida que não aconteceu na vida de Jesus? Ele precisou passar por tudo. Tudo. Para que a gente nunca pudesse falar, ele não sabe o que é sofrer. Eu passei por isso. Ele passou por tudo. Ele passou por tudo. Tudo que você pôde imaginar, ele passou. Nada que você tenha passado, ele não sofreu também. Ele foi negado por pessoas próximas, foi abandonado, foi ignorado, foi traído, foi tudo. Ele foi rejeitado de todas as formas. Então, não importa o que aconteceu com você, o sofrimento dele foi pior. Né? Foi pior. Mas o que eu aprendo dessa passagem, ainda esta noite todos vocês vão me abandonar, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Né? O que acontece? O que acontece é que sem líder, um time dispersa. Quando Jesus se foi, o time se dispersou. Quando o líder foi ferido, na verdade, o time se dispersou, as ovelhas se dispersaram. Sem um pastor, né? O que acontece? Né? O pastor, na verdade, ele cuida de ovelhas, né? Quando o pastor é ferido, as ovelhas elas ficam sem rumo. Meu Deus, mas a comida que era para chegar naquele horário, mas agora, para onde que eu vou? Não era para lá, mas já deu horário, mas e agora, e agora, e agora? As ovelhas ficam perdidas. E não quando o líder morre, quando ele fica ferido. Então, quando a gente olha para uma empresa, quando a liderança fica frágil, é quando os negócios começam a ser fragilizados e ser comprometidos em termos de resultado. Quando morre o patriarca da família, as festas de Natal já não são as mesmas. Então eu lembro que a gente teve uma época na nossa família onde eu sou metade italiano, metade holandês. Né? E o meu nono italiano, minha avó holandesa, né? E eu lembro que a gente fazia muitos natais incríveis, né? Na casa do meu nono. A gente tem uma família muito grande, todo mundo se unia no Natal, era festa, sempre, né? E aí o que aconteceu foi que eu lembro que o meu nono, ele faleceu. E o meu nono, ele unia todo mundo. Quando o meu nono foi ferido, começou a ficar muito doente, hospital, e ele morreu, a família dispersou. Os natais já não eram mais todos juntos. As festas já não eram mais todas juntas. Cada um foi para um canto. Cada um foi para um canto. Tá? Então, o que acontece é que quando o líder é ferido, as ovelhas do rebanho são dispersas. Então, na sua vida, você precisa ir atrás de grandes líderes, lideranças fortes, e você precisa ser uma liderança forte. E adivinha só? É muito mais conveniente você não ser um líder e não ter uma liderança forte do que o contrário. É muito mais fácil. Porque, gente, vamos pegar Jesus aqui. Jesus estava no topo da cadeia, né? O topo da cadeia, digamos assim, em termos de liderança. Você acha que é fácil liderar? Eu lidero times desde os meus 19 anos de idade. Desde os meus 19 anos de idade. Hoje eu tenho 31. E o que eu sempre percebi foi que quanto mais você subia na cadeia, menos gente você tinha do seu lado. Porque é natural, né? Você é um estagiário, você tem um monte de estagiário. Aí você tem aqui o analista, você tem um monte de analista, mas menos. Aí você tem um monte de gerente, você tem menos gerente. Aí você tem um monte de diretor, mas tem menos. Aí você tem aqui CEO, você tem menos. Aí você lidera vários negócios, você vira o dono do negócio, você é dono do... Você lidera o CEO. Quando você é dono do negócio, você lidera o CEO. Aí você começa a ser dono de negócio. E aí você começa a ver que você vai ficando cada vez mais no topo de uma montanha, no topo. E você vai ficando cada vez mais sozinho. Até a hora que você vê
que quando você olha para um lado e quando você olha para o outro, já não tem mais ninguém. Esse é o momento onde na minha vida eu precisei olhar para cima e falar: ah, eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Crescer na vida, gente, dói. Dói. Porque você vive um paradoxo. É um paradoxo onde, por um lado, você quer servir o maior número de pessoas possível. Por outro, é cada vez mais difícil. Porque você vai viver uma vida cada vez mais solitária. Mas chega um momento na sua vida que você pode decidir. Se você quer continuar isso na sua cabeça achando que você está sozinho ou não. Então, o meu jeito de encontrar Deus foi chegando financeiramente num topo. Tem muito mais gente com muito mais dinheiro que eu, muita coisa, não é isso, mas perto de onde eu estava, eu cheguei num topo. E eu precisei chegar aqui para eu pegar e falar: eu não tenho mais ninguém do lado, eu preciso olhar para cima. É claro que eu falo de uma forma metafórica, porque eu tenho algumas pessoas do lado, né, mas muito menos, né? Então, isso daqui é a grande mensagem sobre a liderança, tá? Ou você precisa ser um líder forte, você precisa ter um líder forte. Senão, as ovelhas se dispersam. Isso é ruim para todo mundo, tá? E agora eu vou passar para vocês o que para mim foi o maior aprendizado dessa história, e depois eu vou fechar esse desafio aqui, tá? Olha isso aqui, ó. Disse-lhes então. Assim, pensa que você tem na Bíblia, você tem várias pessoas que contam a mesma história, né? Eu peguei 2 trechos aqui para compartilhar com vocês, tá? Então tem aqui, ó. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Jesus está dizendo isso. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Fique aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra. O que é prostrou-se? É quando a pessoa ela ajoelha para rezar, né? E ele botou a cara dele na terra e ele orou: meu pai, olha isso, gente. Meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, olha só. Jesus tinha o lado Deus, digamos assim, dele, e o lado Jesus. E olha aqui o lado humano falando, do final da vida dele. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui, discípulos, e vigiem comigo. E aí ele foi, orou. E aí ele disse: Pai, né, Deus, se for possível, afasta de mim o que vai acontecer. Pelo amor de Deus, afasta de mim o que vai acontecer. Por favor, afasta de mim. Mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Né? Então, pô, pai, a cruz está pesada demais, pai, está pesada demais. Eu não quero, cara, eu não quero isso, pai, eu não quero isso. Vai doer muito, eu não quero passar por isso, pelo amor de Deus, eu não quero. Mas ainda assim ele diz o seguinte: mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, mesmo ele com dor, com medo, não querendo sofrer, cara, ele pegou e falou: mas Deus, faça como tu queres. Depois, ele voltou aos seus discípulos e ele encontrou os discípulos dormindo. E aí diz assim, ó: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Ele tinha pedido para os discípulos que estavam com ele até ali vigiar com eles, e eles foram dormir. E aí depois ele voltou para os discípulos e falou: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? E aí perguntou ele a Pedro:
vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito dele está pronto, mas a carne dói. Ele sabia o quanto ia doer, né? E aí, ele retirou-se para orar. E aí, ele pediu de novo: meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então, ele tinha pedido uma vez: meu pai, estou com medo. Aí ele disse: se der, tira esse negócio de mim, cara. Eu não quero, estou com medo. Aí ele foi atrás dos discípulos para buscar um apoio nos discípulos. Eles não apoiaram ele, eles foram dormir. Ele pediu e eles não estavam com ele. E aí depois ele chegou de novo e falou: pai, se não for possível mesmo afastar isso de mim, faça a sua vontade. Então mesmo nesse momento ele tendo aquela vontade carnal dele, ele falou assim: quem manda não sou eu. Eu quero isso, mas se você quiser outra coisa, vamos aqui. Porque eu não consigo saber o que vai acontecer no futuro, né? Na verdade, no caso de Jesus era um pouco diferente, mas na nossa vida é um pouco disso, né? E aí, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Caraca! Ele era Jesus, mano. Ele estava ali na... Cara, e ele se questionou. Jesus, ele falou: Deus, por que você me abandonou? Caraca, velho. Olha isso. Jesus falou: por que você me abandonou? Então essa passagem me mostra o seguinte: que Jesus titubeou. O lado humano dele tinha medo. Mas sabe o que foi mais bonito? Foi que ele colocou a vida dele na vontade de Deus. Né? Então, quando a gente olha para a nossa vida, a gente não consegue compreender todas as coisas que acontecem. Com certeza a gente não consegue compreender todas as coisas que acontecem. Então, a gente acha que a gente assume o controle da nossa vida. A gente pode assumir o controle de fazer o que a gente deveria fazer dentro das possibilidades que a gente tem. Mas não achar que a gente está no controle de tudo. Porque a gente não consegue compreender nem o que é bom e o que é ruim. Eu vou contar uma história sobre o que é bom e o que é ruim. Tem uma história de um fazendeiro chinês, né? A história do fazendeiro chinês é o seguinte: um cavalo dele fugiu. Quando o cavalo dele fugiu, vieram as pessoas perguntar e falaram: nossa, caramba, seu cavalo fugiu, você está triste? Ele falou: talvez. No outro dia, vieram 7 cavalos. 7 cavalos. 7 cavalos. Ele falou: nossa, que legal, vieram 7 cavalos na sua vida. Você está feliz? Ele falou: talvez. E aí, no outro dia, o filho dele foi montar a cavalo. E aí ele caiu do cavalo e quebrou a perna. Meu Deus, seu filho caiu e quebrou a perna? Você está triste? Ele falou assim: talvez. No outro dia, veio o exército, recrutando as pessoas para a guerra. Chegou para o filho dele: como você está? Estou com a perna quebrada. Tá, então a gente não vai poder te levar. E foram embora. E aí falaram: você está feliz que seu filho foi para a guerra? Talvez. Então a gente não consegue compreender na nossa vida o que é bom e o que é ruim. Não consegue, porque só lá na frente a gente vai entender isso. Antes disso a gente não é capaz de compreender. A gente pode achar, tá? Então, gente, qual que é eu tenho 2 mensagens então finais aqui, tá? Primeiro,
A primeira mensagem é: qual que era a grande mensagem de Jesus, né? Refleti um pouco sobre isso ontem. Existe um senso comum de que a mensagem de Jesus é amar o próximo, né? Vamos amar o próximo. Amar o próximo, né? Amar o próximo. Então eu não vou ficar falando sobre isso porque acho que isso é um consenso, né? Amar o próximo. E todo mundo entende aqui o benefício disso, por mais que a maioria de nós não façamos isso, né? Agora, refletindo sobre algo maior do que isso, será que tem algo maior do que amar o próximo? Eu estava conversando ontem, né, com a Cida, que está me ajudando muito com a base teológica aqui. E eu falei: Cida, tem alguma coisa a mais? Ela falou: tem. Eu comecei a refletir. A gente falou: bom, o que tem a mais então? E sabe o que tem a mais? O que tem a mais é que tem algo aqui acima disso. Que é, e agora isso daqui depende um pouco da sua fé, tá? Então assim, eu nunca vou impor minha fé sobre a sua, nunca, pelo contrário, tá? Mas o que está acima disso é a palavra. É a palavra, né? Por quê? Porque amar o próximo está na palavra, tá? A palavra, ela não mente, a palavra não erra, a palavra é assim. Jesus foi um exemplo da palavra, né? O que saía da boca de Jesus era a palavra, né? Jesus era a palavra, né, ali. Então assim, isso daqui é tão importante porque quando você lê a Bíblia com outros olhos, você percebe que as coisas que a gente vive, elas são muito parecidas com as coisas que a gente vivia antigamente. A gente tem ar-condicionado, mudou a comida, mudou a tecnologia, mudou não sei o que lá, mas os princípios por trás de tudo, os princípios por trás dos pecados, os princípios por trás das ambições, são todos parecidos, tá? Então, gente, eu fiz um negócio diferente aqui. Eu fiz esse desafio com o único objetivo, né? Trazer reflexão para vocês, né? Trazer um pouco mais da palavra para vocês. Tenho certeza que eu não tive sozinho aqui nesse desafio. Aí, não sei se vocês acreditariam ou não, mas muitas das coisas que eu falei aqui eu nem imaginaria que eu ia falar. Eu não tinha me preparado para isso, mas eu fui acendendo um fogo durante as nossas lives e coisas foram vindo, reflexões importantes que precisavam ser ditas. Então eu acho que no final das contas tudo deve ter trazido muita reflexão. Esse desafio eu fiz com esse intuito e fiz também com o intuito de mostrar que isso daqui não é algo que deve ser misturado com outras coisas, né? Então, não falei de venda, não falei de produto, não falei dos meus cursos, não falei nada disso, tá? E não é errado vender, não confundam, tá? Mas eu acho que tem coisas que não devem ser misturadas, tá? Muito obrigado a todo mundo que esteve comigo até aqui. Encerrar num domingo. Domingo é um grande desafio, é aquele dia da família, é um dia de descanso. Temos mais de 21 mil pessoas aqui. E cara, olha o que Jesus conseguiu fazer com 12 discípulos, né? Imagina o que a gente não pode fazer com 20 mil pessoas, tá? Então, gente, muito obrigado. Espero que tenha sido impactante na vida de vocês. É um desafio você viver, é renúncia, é uma vida de renúncias, tá? Você viver conforme princípios, mas existem prêmios muito grandes também, né? Eu descobri que o meu propósito, que era um propósito de ajudar as pessoas a conquistarem a liberdade, né, financeira, eu acho que hoje eu tenho dois propósitos. Eu tenho esse, é um propósito material, e eu tenho hoje um propósito onde eu estou jogando um outro jogo. É um propósito sobre a vida eterna, é um outro tipo de propósito. É um propósito sobre a eternidade, em relação à vida dos outros, tá? Então, gente, eu sou um grão de areia, estou começando, estou aprendendo, mas espero que vocês tenham sido tocados, impactados por alguma coisa, tá bom? E tenha feito sentido para vocês. Vou postar agora no feed a frase do dia. E olha só, sabe qual é a frase do dia? O amor é gratuito.
mas não é nada barato. E mesmo assim, ainda rende os melhores frutos. Então, o amor é gratuito, ou seja, você não precisa pagar dinheiro pelo amor. Mas o preço que você paga é muito maior que dinheiro. São renúncias muito poderosas. E mesmo assim, além de tudo, isso daqui ainda é o que gera os melhores frutos. Tá bom? Essa é a frase do dia. Vão lá, me diz o que vocês acharam. Vou gostar muito de voltar no futuro e olhar para os depoimentos de vocês. Tenho recebido testemunhos que vocês não acreditariam se eu mostrasse no direct. Coisas assim, quase que milagrosas. Eu vi um pai dizendo assim, ó, Thiago, fui inspirado por você a pedir para Deus um sinal em 7 dias. O pai disse assim, ó, Thiago, você disse que pediu um sinal para Deus em 7 dias, ele te mostrou no 8º, né? Eu pedi também agora, no primeiro dia da sua live. Um sinal em 7 dias. Sabe o que aconteceu no segundo dia? Ele tinha uma criança, ele mandou um vídeo de uma criança. A criança devia ter começado a andar. A criança ficou muito feliz quando o pai chegou em casa. Sabe o que aconteceu? O pai foi estacionar um carro. Aí a criança veio feliz correndo em direção ao carro. O carro tá dando ré. Passou por cima da criança. Passou por cima da criança. O que você acha que teria acontecido num caso desse? Ou pior, né? Ele mandou um vídeo. Aí ele parou com o carro em cima da criança. Aí um monte de gente na casa veio gritando, meu, você tá em cima da criança, tal. Ele, como assim? Aí ele veio, deu ré, a criança estava lá embaixo, levantou e saiu andando. E ele falou, Thiago, isso aconteceu no segundo dia que eu fiz esse questionamento a Deus. Hoje eu não tenho dúvida. Deus se mostrou para mim dessa forma. Eu perguntei, Deus existe? Me dá um sinal. Segundo dia ele atropelou o filho, passou por cima do filho, ficou com o carro em cima do filho, passou com o carro, o filho levantou e saiu andando. Entende? Isso aqui foi a prova dele. Então, a história de cada um é muito particular com algo maior. Eu estou trilhando meu caminho, a minha história. Vocês vão ter experiências com isso, mas se vocês quiserem ter experiência com isso, vocês vão precisar se abrir. Se você quiser se abrir, faz a mesma coisa que eu fiz. Pede um sinal para Deus. De coração aberto, de peito aberto, não em tom de arrogância, não em tom de uma prova, mas em tom de mostrar que vocês estão juntos, tá? Turma, é isso. Bom domingo a todos. Um beijo na família, se cuidem e tamo junto. Valeu, gente.